alguns irmãos conhecendo outros, vendo o pessoal do seminário, né, o pessoal também aí nas nossas caminhadas aí, congregacionais, aí, bom revê-los e conhecendo também novas pessoas. Então, eu sei que vocês já devem ter sido bastante abençoados com muitas informações, né, sobre pequenos grupos. E aí queria começar dizendo assim que a visão que a gente tem aqui na Igreja de Agronomia é PGMs, né, que é pequenos grupos multiplicadores. Eu sei que tem algumas igrejas que desenvolvem a visão do pequeno grupo. Nós desenvolvemos aqui na igreja a visão dos pequenos grupos multiplicadores, né? Aí nós temos, assim, para vocês terem uma ideia, um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas, né, que a gente tem treinado de uma forma direta como líderes, e temos mais umas 50 pessoas que nós também treinamos para que eles possam ter uma ideia de como eles podem compor, os núcleos de pequenos grupos, visando alcançar parentes e amigos não crentes. Aí eu quero passar, então, a visão daquilo que a gente tem experimentado aqui na igreja. Aí eu passei aqui alguns slides para o MP, né? E aí eu vou pedindo para que ele possa ir passando, né? Para que nós possamos ir conversando. Se você tiver alguma dúvida ou alguma colocação, levantando a mão, aí eu te dou espaço para pergunta no final também, e a gente vai, então, trabalhando assim, né? Então, a nossa visão é pequenos grupos multiplicadores, né? Aí eu vou pedir um MP para passar um slide, né? Isso aí, pode passar mais um, por favor? Mais um ainda, depois a gente volta nesse aí. Isso daí. Quero começar aqui com uma definição, né, do que seria um pequeno grupo multiplicador. Seria um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar Deus por meio do fortalecimento de relacionamento discipuladores e da multiplicação de discípulos. Eu poderia começar dizendo assim, o que não pode faltar num pequeno grupo multiplicador? Primeiro, descontração, né? Porque não se pode, não se deve repetir aquilo que acontece na celebração da igreja, por exemplo, no domingo, do pequeno grupo, né? Então, tem que ter descontração. Isso começa até pela disposição dos assentos, né, de que deve ser uma coisa informal, geralmente numa casa, né, com as cadeiras em círculos, para que as pessoas tenham facilidade de visualização olho no olho. Precisa também de objetividade, então tem que ter um horário para começar, um horário para terminar, né, num ambiente também preparado para que possa facilitar, né, a inclusão e também a comunhão, né, um lanchinho, né, porque um bom papo, né, comunhão e comida, são um conjunto de coisas de que os crentes gostam e que as pessoas também gostam, né? E aí nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores porque tem essa visão, então, da multiplicação de discípulos e visa, então, ajudar as pessoas, né, da igreja a estarem cumprindo na prática a grande comissão. Mas precisa ter uma visão bem específica sobre evangelização relacional, né? Uma evangelização relacional, essa palavra relacional e intencional tem que fazer parte integrante dessa visão, né? Se não tiver relacionamento, por quê? Porque em muitos lugares a reunião do pequeno grupo se resume a um encontro semanal. Terminou o encontro, as pessoas se preparam para se reunir novamente só na próxima semana. E nós entendemos até que isso é a razão
de que os pequenos grupos não conseguem, muitas vezes, passar da primeira fase. Por isso eu vou pedir até para o MP voltar um instante, porque nós vamos ver, então, as etapas que um pequeno grupo deve ter. Né? Ele deve nascer, né? Aí, para nascer, ele precisa ter um núcleo, né? Porque tem algumas igrejas que fazem o seguinte: eles pegam toda a membresia e eles dividem, né, por intimidade ou geograficamente, mas muitas vezes a dificuldade é terem um núcleo, e esse núcleo é composto, então, de um líder, pelo menos, né, um colíder e um anfitrião. Né? Na verdade, até, dentro do nosso princípio aqui, se nós não tivermos esse núcleo, líder, colíder, anfitrião, e até colocamos também um líder em treinamento, então nós entendemos então que não dá para formar uma célula, um pequeno grupo multiplicador. Só tem pequeno grupo se tiver líder e pelo menos um anfitrião. Né? Mas o ideal no núcleo nosso aqui é líder, o líder, né? A gente ainda tem um líder em treinamento e um anfitrião. Porque nós entendemos também que um pequeno grupo, para que ele possa ter chance de crescimento, ele precisa começar com 4 ou 5 pessoas, né? E com o propósito de que daí a um mês ele tenha pelo menos 8 pessoas, né? E aí passar por essas fases aqui: nascimento, crescimento, maturidade e multiplicação. Né? Cada fase dessa, então, existem algumas ações necessárias. Na fase do nascimento, nós precisamos ter um núcleo, que é o líder, o líder, né, e o anfitrião. O líder em treinamento pode ser até de que seja percebido no desenvolvimento, né? E esse grupo, então, do núcleo, eles se propõem a entender, né, antes de convidar as pessoas, eles oram, né, eles têm uma lista chamada lista de impacto, e essa lista de impacto, então, são de pessoas que, depois que oram e jejuam, eles estarão buscando contato com essas pessoas e pedindo também, entendendo que a evangelização também envolve uma guerra espiritual, para que essas pessoas possam ter o coração preparado para que a mensagem de Deus possa chegar no coração delas. Então, o núcleo vai se reunir sem a presença dos convidados durante pelo menos 3 semanas, 4 semanas, se for necessário, para que eles possam orar, jejuar juntos, planejar juntos. E aí o nascimento do PGM começa com aquilo que nós chamamos um evento de colheita. Né? Aí agora nós estamos, por exemplo, em setembro, pode ser a festa da primavera, pode ser a noite do testemunho, né? E pode ser um evento, né? O aniversário de uma pessoa do núcleo. E aí a nossa ideia é de que, pelo menos a cada mês, se tenha um evento de colheita, né? E esse evento de colheita, então, possa ser um facilitador para que as pessoas que, de repente, têm dificuldade de irem a uma igreja possam ir ao pequeno grupo e se sentir, então, amadas, né? Então, no nascimento do pequeno grupo, para recapitular aqui, nós temos que ter o núcleo composto de líder, co-líder, anfitrião, né? Pelo menos,
E tem que começar com um evento ponte, né? Que é um evento evangelístico, que nós podemos chamar de dia do amigo, dia da colheita, dia da centésima ovelha, né? Festa do testemunho, mas tudo isso regado a muita oração, planejamento, né? Debaixo de uma supervisão. Na formação, então, se houver dificuldade para que possa se arrumar um anfitrião, então a gente vai se reunir, então, com o núcleo, o líder, o co-líder, e para tentar, então, ajeitar essa situação. E aí também, nesse primeiro encontro, aí tem essa festa do testemunho, o dia do amigo, o dia da colheita, e se também se propõe a estar falando sobre o propósito do encontro, não é? E aí, então, depois disso, começa as reuniões propriamente dita. Aí entra a questão da fase do crescimento, né? Do crescimento em quantidade e do crescimento também em qualidade, onde nós vamos estar falando sobre uma jornada das pessoas que estão ali, para a gente começar a perceber qual é o estágio em que a pessoa está. Se ela não aceitou Jesus como Salvador, nós vamos trabalhar para que ela possa fazer isso. Aí nessa fase do crescimento, tanto numérico quanto também qualitativo, nós vamos estar levando essa pessoa a ter um relacionamento discipulador, né? E nessa fase de crescimento, nós vamos tentar chegar a um número acima de 12, né? Acima de 12 pessoas, no máximo 15 pessoas. Porque quando tivermos esse número, né, e estivermos também passando para a fase da maturidade, em que aquelas pessoas estão conscientes de que elas precisam aceitar Jesus como Salvador, e se aceitar Jesus como Salvador, aí nós passamos para a segunda fase, que é levá-las à consciência de que precisam se batizar, né? E depois que elas estão batizadas, estão sendo discipuladas, dá ênfase, então, de que elas precisam também estarem compartilhando com as pessoas aquilo que Jesus fez na vida dela, né? Porque nós entendemos que não há um ponto de corte colocado por Jesus na grande comissão, né? Mateus 28, 18 a 20, vai falar que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que ele nos tem ordenado. E ele promete estar com a gente. Então, nós entendemos de que todas as fases, etapas do PGM nos ajuda a sermos eficazes no cumprimento da grande comissão. E nós sabemos que isso é uma dificuldade, pelo menos em muitas igrejas congregacionais que eu conheço, em outras igrejas também de outras denominações, porque existem relacionamentos superficiais, né, grande rotatividade de membros, né, as pessoas não se sentem preparadas, muitas vezes, para pregar o evangelho, e nós temos também percebido de que, para que uma pessoa possa participar de um núcleo de PGM, né, ou de um PGM, ele precisa entender, né, um líder, por exemplo, que ele é um facilitador, né, ele não precisa ser um ensinador, né, porque um PGM não é um grupo de estudo bíblico, né, nem é um grupo também de reunião de oração, é um grupo onde existe a tentativa de cumprir a grande comissão. Acaba sendo grupos, então, de comunhão, mas com ênfase em evangelismo e discipulado, né? Por isso que já no primeiro encontro, né, do PGM, nós falamos sobre a multiplicação. E no nosso caso aqui, nós damos um prazo de 1 ano para que o PGM possa se multiplicar, né?
Então, nós entendemos de que o que não pode faltar no PGM, não pode faltar descontração, isso até é demonstrado também na questão até da disposição dos assentos, né? Não pode faltar objetividade, né? E tem que ser um ambiente muito informal, onde o líder precisa ter a consciência de que ele não é um ensinador, ele é um facilitador, né? E aí tem o quebra-gelo, né? E aí tem-se também um roteiro para que haja o tempo da palavra, né? Porque nesse contexto, no pequeno grupo, tem o tempo, né, da comunhão, o tempo da palavra, né, o tempo do quebra-gelo, melhor dizendo, depois o tempo da palavra, o tempo da oração. Tudo isso pode ser feito no período de 1 hora e 15, né, para que possa respeitar também até a casa do anfitrião, porque geralmente o outro dia é um dia de trabalho, né? Mas a gente precisa entender assim, de que uma coisa fundamental é de que não podemos apenas ter o pequeno grupo, se a visão for pequenos grupos multiplicadores, como, né, uma duplicação daquilo que acontece no domingo na igreja, porque senão as pessoas vão escolher, ou eles vão no culto de domingo, ou eles vão no pequeno grupo, né? E para isso acontecer, então, a gente precisa ter esse ambiente de descontração, objetividade, comunhão, né? Entender de que é um grupo de evangelismo, discipulado e comunhão, né? E de que também os PGMs são criados não para ficarem estagnados, né? Mas para trabalhar amizade, evangelismo e discipulado. Nós até falamos aqui de que é muito importante nós ganharmos a pessoa para nós, né? Ganharmos as pessoas para a igreja, porque é importante falar dessa ligação que deve fazer até a parte da jornada do membro, né? Porque uma pessoa chega na igreja, começa a se identificar com a igreja, então a gente vai indicá-la para um pequeno grupo. Se ela chegar no pequeno grupo, nós vamos falar da importância dela também ir para a igreja, né? Por quê? Porque os PGMs não devem substituir os cultos da igreja, nem ser duplicação dos cultos da igreja. Trata-se do quê? De voltar ao espírito da igreja lá de Atos, em Jerusalém, conforme está expresso lá em Atos 5:42, todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Alguém até já fez a ilustração de que a igreja começa com 2 asas, né? E a Bíblia vai falar que se reuniam no templo e nas casas, né? E de que depois, né, durante a história, uma das asas ficou danificada, né? E aí, por isso que o voo da igreja, muitas vezes, ele não é pleno, porque falta esse outro lado da comunhão, do evangelismo, do discipulado, que seria, então, a reunião, né, nas casas. Então, nós trabalhamos aqui nessa visão, né, de PGMs. Aí, até quando algumas pessoas falam PG, aí nós corrigimos. PGMs. Por quê? Porque a ênfase é comunhão, mas evangelismo e discipulado, né? Então, não vai poder faltar a questão do evangelismo e do discipulado, né? E que tem que ter essa estrutura. Só começa a PGM se tiver líder, co-líder e anfitrião, né? Porque isso é fundamental para que haja dinâmica, para que a coisa possa funcionar de acordo com a visão que está sendo compartilhada. Eu não sei se até aí alguém tem uma pergunta, né? Porque até o MP falou comigo de que o prazo aí de tempo é até 9h45, assim, né? Porque eu sei que amanhã também é um dia de serviço para muitos, e a gente precisa
trabalhar com objetividade. Fala, Regiane, pode perguntar. Então, pastor, eu fiquei só com uma curiosidade referente ao batismo nesses pequenos grupos multiplicadores. Sim. Quando uma pessoa ela se converte e vê a necessidade do batismo, esse batismo tem que ser feito somente na igreja? Então, Regiane, de preferência, a gente faz os batismos na igreja. Mas tem algumas exceções, eu acho que mais ou menos há uns 21 dias atrás, uma quinta-feira, né, nós fizemos um batismo na casa de uma pessoa, até porque também ela estava um pouquinho debilitada de saúde, né? Mas isso tudo também informado na igreja, né? Nada feito assim de caráter subversivo, né? Mas a preferência é que seja feita na igreja, né? Por quê? Porque também é uma oportunidade dos amigos daquelas pessoas terem um contato com a igreja. E há esse dilema que a gente entende. Tem algumas pessoas de que, de forma nenhuma, eles, quando convidados para ir para um culto na igreja, eles vão, né? Talvez seja mais facilidade de um pequeno grupo. E a gente tem aprendido também aqui de que muitas vezes, quando você fala que é um culto em casa, mesmo sendo um culto em casa, algumas pessoas oferecem ainda resistência. Mas se você falar que é uma festa, né, as pessoas vão, e acaba sendo uma festa mesmo, porque é um aniversário, uma festa da primavera, um negócio, mas quando chega lá, também tem o espaço para a leitura da Bíblia, oração, cântico, meio de descontração, e aquela pessoa então começa a se identificar, né? E a gente entende de que o evangelismo ele deve ser feito então de forma relacional, né? Ele precisa ser verbal, porque palavras não substituem ações e nem ações substituem palavras. A Bíblia fala, né, de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nós entendemos também que é processual, né, de que uma pessoa para se converter, geralmente ela precisa, numa estatística que foi feita, ouvir o evangelho pelo menos 7 vezes, e às vezes de pessoas diferentes, né? Para ela se converter de verdade, geralmente não é na primeira vez. Então há um processo, né? Há uma corrente de pessoas, e quanto mais pessoas crentes, bons crentes, aquela pessoa conhecer, mais fácil vai ser para que ela possa se converter. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma específica, a maioria dos batismos nós fazemos na igreja, né? Mas pode-se abrir algumas exceções, se for estratégico também para alcançar um número maior de pessoas, não necessariamente precisa ser feito na igreja, não. Mas que isso é uma coisa bem compartilhada com a igreja toda. A igreja sabe que isso acontece. Ok? Mais alguma pergunta até aí? Então pode passar para mim, por favor, mais uns 2 slides, por favor, MP. Pode passar mais um. Então, então, cada PGM existe para que Deus seja adorado, né? Em reconhecimento pelo que ele é, louvado por tudo que ele faz. Então, existe, na verdade, assim, um tripé para que um PGM possa ser bem sucedido, né? Ele precisa ter a presença de Deus, né? E aí, para ter a presença de Deus, as pessoas que fazem parte do núcleo, especialmente, precisam transmitir isso. Então, precisam ser convictos de que Deus está presente ali. E as pessoas precisam também entender de que a gente crê naquilo que a gente está falando, né? E precisa ter também, né, uma capacitação sobrenatural vindo da parte de Deus, né? E precisa ter também multiplicação, né, de discípulos. A gente precisa ter isso em mente, de que estamos ali para desenvolver comunhão, mas especialmente para alcançar pessoas para Jesus e levar essas pessoas à maturidade, né? Aí é lógico de que algumas pessoas da igreja podem compor, além do núcleo, o PGM, mas nós não vamos encher intencionalmente os PGMs de pessoas da igreja.
É por isso que começa com um grupo, aí o grupo já tem líder, co-líder, líder em treinamento, né, e anfitrião. Então, começa pelo menos com 4 pessoas. Então, essas 4 pessoas vão buscar entre seus parentes e amigos, né, ou até mesmo algumas pessoas da própria igreja que estão desanimadas, mas com esse intuito de levá-las a um posicionamento, avaliando em que estágio aquela pessoa está e qual é a posição que ela precisa, ela vai ser incentivada por isso. Então, mesmo se tiver uma pessoa não crente no PGM, a gente vai, né, na medida do possível, sem ser uma forçação de barra, alertá-la sobre a necessidade que ela tem de aceitar Jesus como Salvador. Se ela não for batizada, nós vamos também alertá-la da necessidade dela ser batizada. Se ela já for batizada, nós vamos falar sobre a necessidade dela amadurecer para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, né? Pode passar mais um slide, por favor? Então, nós entendemos isso, que o PGM é uma poderosa ferramenta para o cumprimento da grande comissão em nível local, uma importante estrutura de apoio também à visão de uma igreja que quer se multiplicar, né? E a gente pode dizer, então, de que, por exemplo, nas estratégias, a gente precisa começar a perceber, né? A Bíblia nos ajuda em relação a isso. Por exemplo, nós precisamos perceber se há Andrés, né, o André da Bíblia, por exemplo, de que ele é a pessoa de que ele encontra o Messias e ele compartilha o Messias com o irmão Pedro, né? E ele ganha, então, Pedro, para que Pedro se torne um discípulo de Jesus. Então, nós vemos André fazendo pouca coisa, assim, aos olhos humanos na Bíblia, mas André que ganha Pedro, e depois Pedro, então, se torna essa tocha viva na mão de Jesus e prega, 3.000 pessoas se convertem, né? E a gente vê uma participação de Pedro muito decisiva no Novo Testamento, mas quem ganhou ele foi André, né? Então, tem algumas pessoas que têm um perfil convidativo, a gente precisa começar a perceber essas pessoas, né? E no evento de colheita, então, dá a chance para que essa pessoa possa evangelizar do jeito dela, né? De repente, a gente também tem percebido, eu tenho feito aqui também, para complementar o treinamento dessas pessoas aqui, os pequenos grupos multiplicadores, dado para elas um curso chamado Cristão Contagiante. Aí elas descobrem, por exemplo, o seu perfil evangelizador. Se eles são confrontadores, como João Batista foi, né? Até o próprio Pedro também tinha essa característica. Se eles são intelectuais, como Paulo, se eles são convidativos, como a mulher samaritana, se eles são interpessoais, como Mateus, né, que convidava seus amigos para ter um encontro com Jesus, né, e aí dava oportunidade para que Jesus fosse proclamado e ganhava seus amigos dessa forma. Se eles são testemunhais, como João, capítulo 9, fala do cego de nascença, de que ele não tinha muito conhecimento bíblico profundo, mas ele se torna um facilitador, e a gente precisa entender isso. Para participar de um PGM, a pessoa não precisa ter uma larga capacidade de ser um ensinador bíblico, precisa ser um facilitador, né? Porque ele vai dizer, então, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, né? Então a gente dá esses treinamentos para que eles possam identificar qual é o jeito deles, quais são os jeitos também das pessoas em que eles estão ali liderando, em comunhão, né? Porque pode ter um Lázaro, por exemplo, né? O Lázaro na Bíblia, por exemplo, você não vê também ele falando nada, né? Mas João capítulo 12 vai falar que muita gente ia ver lá o Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Então, alguém que tem um testemunho impactante, que aconteceu alguma coisa, a gente também dá espaço para que essa pessoa, então, possa participar de um pequeno grupo e isso possa influenciar positivamente as pessoas, né? E aí, em relação a esses 5 princípios que eu coloco aqui,
É porque, na visão da igreja multiplicadora, aí nós vamos ter alguns princípios. O primeiro é a evangelização discipuladora, né? Lembrando, mais uma vez, que a gente não vê um ponto de corte entre evangelismo e discipulado. Nós vemos Jesus falando que a gente tem que fazer discípulos, né? Começa com o evangelismo e deve ser acompanhado com o discipulado. Se houver só evangelismo, e tem algumas situações de que isso é imposto, porque de repente você está viajando, alguém senta do seu lado. Agora, até com a seleção de rede social, dá até para desenvolver a questão do discipulado. Mas tem algumas pessoas que a gente vê uma vez só na vida, né? Então a gente faz o evangelismo ali. Mas lembrando de que a ênfase é de um evangelismo relacional, então são pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que a gente já conheceu um dia e pessoas que a gente deseja conhecer, né? E aí podemos aplicar a evangelização relacional com esses grupos, usando a estratégia, por exemplo, de consumismo estratégico, né? Por exemplo, assim, eu corto o cabelo com uma pessoa já há alguns anos, porque eu vou desenvolvendo um relacionamento com ela, procuro colocar gasolina num determinado posto, né, de preferência com um frentista, para desenvolver um relacionamento com ele. Se tiver oportunidade, o chamo para ir para o PGM ou para ir para a igreja. Né? Ou na época do Natal, dou um presente para ele, uma Bíblia, alguma coisa assim. E quando ele está enfrentando talvez algum tipo de problema, sabendo, porque a minha evangelização é verbal, de que eu sou pastor, dele falar para mim que está enfrentando algum problema, né? E eu incentivo os membros da igreja também a estarem fazendo isso. E aí isso facilita a linha de comunicação e a gente, então, vai ter a oportunidade de poder estabelecer um contato intencional para levar essa pessoa para o PGM e também para a igreja. Então, o primeiro princípio é a evangelização discipuladora, né? O segundo princípio é a formação de líderes. E dentro dessa visão, então, que exige treinamento e tal, os líderes vão aparecer. E a gente tem falado também do que é fundamental no líder. Um líder tem que falar, né? É claro. Mas, né, ninguém nasceu falando. Isso pode se aprender através de um esforço e tal, e você também descobrir o seu perfil lá evangelístico. Então, o líder tem que falar, tem que ser influenciador? Tem, mas você aprende isso, né? Um líder tem que estar, né, se envolvendo com pessoas, né? Mas isso também você pode se conscientizar de que você, sendo crente, precisa ter uma influência dominante, e você, então, precisa se relacionar com as pessoas. Isso também se aprende, né? Mas a gente entende de que uma característica fundamental para que alguém possa ser um influenciador, um líder, é caráter, né? Que ele precisa realmente estar consciente de que ele passou por uma transformação em Jesus. Então, nem precisa ter um grande conhecimento, mas precisa ter uma influência dominante. Ele precisa desenvolver relacionamento que a gente chama relacionamento íntegro, de que ele influencia, mas não é influenciado, né? Aí a gente entende de que também isso pode facilitar na plantação de igrejas. Por quê? Porque multiplicando essa visão de pequenos grupos, vai ter pequenos grupos que possivelmente eles vão prosperar e geograficamente eles não são tão perto da igreja. Aí tem a possibilidade de uma junção desses pequenos grupos para que se possa formar uma nova congregação, né? E um outro princípio também é o princípio da compaixão e graça, né? De que no culto de domingo, 1h30, né, 2 horas, sei lá, se o culto da sua igreja é um pouquinho longo, é assim, não tem espaço para todo mundo estar expressando os seus dons. No pequeno grupo tem, né? Ainda mais se tiver essa visão de ser um facilitador, em que a liderança, então, determina que uma pessoa faz o louvor, a outra pessoa faz o quebra-gelo, né? A outra pessoa traz a palavra, e aí, então, isso vai ajudando, então,
para que haja a possibilidade desses princípios que eu falei aqui, da evangelização discipuladora, formação de liderança, plantação de igreja, né, compaixão e graça, e também de oração, né, mas oração específica, né, em que as pessoas que estão lá, elas sabem que você está diretamente interessado nas situações em que ela está vivendo, né? A gente até brinca no PGM aqui, a gente coloca aquilo que chamamos de cadeira da bênção, né? Porque uma das estratégias que tem é a cadeira vazia e a cadeira da bênção. A gente percebe, então, que alguma pessoa está triste, passando por uma dificuldade específica, nós colocamos ela na cadeira da bênção, a gente ora por ela de uma forma específica, para que ela possa vencer aquela crise, aquela dificuldade, né? E assim, então, possa estar entendendo que nós somos empáticos à necessidade dela, e se ela chega um pouquinho tímida, né, com o passar do tempo, então aquele ambiente se torna um ambiente bastante descontraído, mas também bastante transparente, né? A ideia, então, é essa, né? Aqui na igreja, quando eu cheguei, já tinha alguns pequenos grupos, né? Mas a gente, então, está já há um tempo já passando, então, com essa visão, assim, compartilhada, treinando a eles, para que haja, então, uma maneira, né, que se torne uma cultura da igreja, para que a gente possa estar cumprindo a grande comissão, incentivando, assim, de que os pequenos grupos eles possam estar trabalhando diretamente com os departamentos e o ministério, para que não haja concorrência, né? Mas enfatizando assim, de que um ambiente mais propício para que as pessoas possam desenvolver um cristianismo prático, aí é o pequeno grupo, né? Então, por isso que até a ideia é se colocar uma prioridade para que, na verdade, os ministérios e os departamentos contribuem para que os pequenos grupos possam estar sendo uma visão que não tenha impedimentos para que possa ser realizado, né? Então, nós entendemos dessa forma, né? E entendemos isso, de que um pequeno grupo ele precisa crescer e multiplicar. Então, a ideia é de que os pequenos grupos sejam também acompanhados por supervisores, né? Tem o líder e o co-líder, né, o anfitrião, o líder em treinamento, também tem os supervisores, para que possa dizer, assim, avaliando lá o pequeno grupo, dizendo, está faltando isso, acho que a gente pode fazer aquilo, e até para que também possa estar trazendo para os outros pequenos grupos alguma coisa que tem funcionado bem naquele que pode ser compartilhado como estratégia com os outros, né? Uma coisa fundamental é que o pequeno grupo não pode ser apenas entendido como uma reunião semanal, né? Ele precisa funcionar. E o pessoal que faz parte do núcleo tem que entender, então, de que eles vão ter que investir naquilo que chamamos relacionamento discipulador, né? Por quê? Porque o discipulado com o núcleo, ou até mesmo com o líder, especialmente, é comigo, né? Mas o discipulado com as pessoas do pequeno grupo é de um crente mais maduro com um crente que não é tão maduro, né? E todo mundo fica coberto e acaba aquele sentimento de que eu sou ovelha sem pastor, né? Aqui na igreja, por exemplo, assim, no papel, a gente tem 435 membros, né? Eu não consigo acompanhar todo mundo, né? E aí, então, a visão dos pequenos grupos me ajuda, então, a que a maioria desses membros também possam ser cobertos, né? E aquilo, então, de que é mais sério, é trazido pelos líderes para mim, e a gente, então, avança. A Karine está perguntando se é fundamental se os encontros de pequenos grupos sejam semanais. Eu acho interessante que seja,
né? Mas não necessariamente, devido talvez a algumas circunstâncias, pode acontecer de 15 em 15 dias, mas fica um pouco distante para que eles possam desenvolver aquela comunhão, e a gente prefere aqui que seja semanal. Então, né, de que em alguns casos pode ser heterogêneo, em outros casos homogêneos. Depende do núcleo. Se o núcleo for só de mulheres, a gente então entende de que é melhor que seja homogêneo, né? Mas nós entendemos também de que a gente não ganha apenas quem a gente quer. A gente geralmente reproduz aquilo que nós somos, né? Então, se é jovem, então é mais fácil alcançar jovem, né? Se é adolescente, né, é melhor alcançar adolescente. Se é casal, casais, né? Não há uma regra rígida, mas na formação do núcleo, a gente conversa para que possa saber qual é a direção melhor que as pessoas entendem que deve ser acompanhado, né? Se vai ser homogêneo ou se vai ser heterogêneo, ok? Né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, né, para que a gente possa ir caminhando aí, que o meu tempo aqui está acabando. Né? Ele precisa ter objetividade. Né? Então, nós podemos entender, né, de que existe a necessidade sempre de uma tomada de posição. Uma coisa importante, que talvez esteja na cabeça de alguns aqui, é obrigatório que o PGM ocorra dentro de uma casa? É bom que seja, né? Mas não é uma regra imutável, não. Né? Pode acontecer em outro lugar, desde que aquele lugar proporcione acomodações adequadas e ambiente propício, né? Por exemplo, pode ser feito no McDonald's, né? E até se o teu for lá me convidar, vai ser legal, vou lá supervisionar com alegria, né? Pode ser feita numa praça, né? Mas desde que haja um ambiente que as pessoas se ouvem, né? De que esses propósitos de comunhão, evangelismo, discipulado possam estar ocorrendo, né? Uma outra coisa também é o que fazer quando os membros do PGM começam a desanimar. Então, é preciso ter discernimento, né, de saber qual é a causa, o que está acontecendo, né? Precisa fazer contato, é preciso orar e jejuar para também ver lá a questão, né? Nós temos também aqui como regra, se, por exemplo, se algum pecado for detectado, né, aí o líder tem que compartilhar com o pastor, né, ou com o supervisor futuramente, a respeito daquela situação, né? E também tem um papel designado, uma descrição do que o líder tem que fazer, o que o líder tem que fazer, o líder em treinamento tem que fazer, o anfitrião tem que fazer. Então, isso é bem compartilhado na descrição dos papéis, para que o núcleo possa estar completamente inteirado da sua missão, né? E, por último, aqui eu digo assim, que o líder precisa ser treinado, e não pode se deixar para treinar, né, o líder, o co-líder, perto da multiplicação. Tem que, no processo lá, do nascimento, né, do crescimento, da maturidade, da tarefa para o co-líder, né, respaldar a autoridade do co-líder diante de todos, né, separar alguns dias, por exemplo, né, o líder vai deixar o co-líder tá falando e ele vai ser apenas o ouvinte, mas levar em consideração de que quando você está nessa posição, você é um facilitador. Então, você não vai lá para fazer uma exegese, para fazer uma pregação de 40 minutos. Você vai estar tentando envolver todas as pessoas ali, né? Com sabedoria também, porque tem aquelas pessoas, às vezes, que são, né, dominadoras do ambiente e só elas falam. Então, precisa do líder, então, ter essa sensibilidade de abrir espaço, incentivar aquela pessoa que é mais caladinha, sem constrangê-la, né, e dar oportunidade para que todo mundo possa falar, né, para que possa compartilhar a impressão ali do texto bíblico, do ambiente, para que
as pessoas possam se sentir descontraídas, né? E da gente dando feedback, conversando e tal, né? Esse acompanhamento é fundamental no núcleo para que a coisa possa dar certo, né? Então, assim, mediante aquilo que o MP falou, né, tem 46 minutos aqui, eu fico à disposição, se houver alguma pergunta, alguma coisa, e aí eu terei prazer em estar respondendo. Pronto, pessoal. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, algumas pessoas foram falando já durante a fala do pastor, mas quem tiver também pode aproveitar agora. Minha fala, pastor, foi enquanto o senhor falava sobre o contexto, né, das igrejas que foram perdendo o. Ontem, assim, muita coisa vai tocando, né? O pastor Luiz Felipe mencionou justamente isso, a falta de uma das asas funcionando. E aí, na sua fala hoje, completando, eu percebi que só o culto, né, só o momento do domingo, na celebração, produz uma estrutura mais fortalecida de clero, de um Exato. grupo de pessoas que faz aquilo lá e só eles podem fazer. Exatamente. E aí o pequeno grupo vem para meio que misturar isso, não é isso? É isso aí, exatamente. É porque, assim, o ambiente da grande congregação, né, é proclamação da palavra, é verdade, ensino, adoração, mas não tem espaço para que haja o prático na membresia inteira. Não dá nem tempo, né? A logística não permite. Agora, se nós tivermos uma visão de pequeno grupo realmente funcionando, então a gente resolve isso, né? E resolve também essa questão do sentimento de orfandade, em que até Jesus fala lá, de que é ovelhas que se sentem sem pastor. E o pastor muitas vezes fica sobrecarregado. Como é que ele vai cobrir adequadamente 100 pessoas, por exemplo? Né? Como é que ele vai fazer isso? E a gente também percebe isso, de que Jesus, ele pregava para a multidão, mas ele tinha um ministério particular, né? E ele investiu no pequeno grupo, com 12 pessoas. E isso aí foi a razão da reviravolta do mundo através, então, da igreja primitiva, né? É uma estratégia que está na Bíblia, que sempre esteve lá, né? Eu lamento, assim, porque, às vezes, a gente da igreja congregacional demora um pouquinho para pegar essas coisas, né? Algumas igrejas, que a gente até talvez entenda que não tenham uma profundidade bíblica ou até uma seriedade bíblica como a nossa, mas eles aproveitaram muito bem isso, né? Dessa questão aí do envolvimento dos pequenos grupos e tal, e acho, então, de que seria uma combinação muito interessante para nós, até para que nós também possamos retomar a questão do crescimento, tanto quantitativo quanto também de qualidade, né? Mas aí o pastor também precisa ser bem estratégico para que ele possa treinar pessoas, para que essas pessoas possam estar realizando também a obra junto com ele. E haja essa consciência também de que o trabalho da evangelização e discipulado não é só do clero, não é só de quem tem um chamado formal, que é seminarista, por exemplo, ou pastor, mas que isso é uma função de todos os crentes, porque Jesus deu a grande comissão para todos os crentes. Sim, Karine. Eu passei, inclusive, por Luiz Felipe não, por MP, alguns livros, né? Eu acho que o livro Células Excelente é um ótimo livro, né? O autor é o Léo Matos. E esse pessoal que está aqui comigo aqui, eles sabem disso, né?
pelo menos assim, um mês e meio, mais ou menos, eles leem um livro. Eles leem um livro e fazem um resumo, né? E entrega para mim o resumo, né? Então, eles já fizeram um resumo, por exemplo, do livro 8 Hábitos Eficazes de um Líder de Pequeno Grupo. Eles já fizeram um resumo desse livro Células Excelentes, do Léo Matos, que eu recomendo, se você puder comprar aí na Amazon, por exemplo, aí, Kindle tem, né? Eles vão fazer agora um outro resumo, né? Eu gosto muito do Joel Chomsky, né? Que ele tem vários livros que falam a respeito disso. Então, existe realmente uma boa literatura em relação a pequenos grupos multiplicadores, células, né? Enfim, o nome não importa muito. A questão da estrutura, a questão da postura, esses livros nos ajudam bastante. Catilene levantou a mão, a minha ovelha aí vai falar. Fala, Catilene. Está ouvindo, Estou Catilene? tentando voltar o microfone aqui e não conseguia. Essa é Catilene. Catilene é líder de um pequeno grupo aqui. Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor para todo mundo. Então, pastor, a gente estudou aí nesses livros, e essa semana eu vinha pensando nisso, né, desses encontros que a gente vai ter sempre um evento-chave para poder trazer pessoas, né, convidados, na expectativa de que aqueles convidados se sintam acolhidos e participem efetivamente do grupo. Isso. Esses pequenos encontros, né, esses eventos-chave, eles acontecerão mesmo semanalmente, mensalmente, uma vez no mês, ao longo dos 12 meses, ou ele vai acontecer uma vez a cada estação? Ou não? Ele vai acontecer sei lá, 4, 5 meses seguidos e depois é só estudo? Entendi. Então, Catilene, os eventos de colheita, eles podem ser feitos pelo menos uma vez por mês, né? E toda oportunidade que se tiver para se fazer um evento de colheita, não necessariamente se respeita um calendário, né? Mas essas datas básicas, como Natal, Páscoa, Ano Novo, Primavera, Verão, isso tudo pode ser utilizado, não há uma regra rígida para isso. Mas evento de colheita, pelo menos uma vez por mês, é uma combinação bem legal para aquela máxima lá da descontração, um papo, comida, né? E para pegar as pessoas e levar para reuniões, para que elas possam saber, então, de que é um ambiente de descontração, mas que tem Bíblia, que tem oração, que tem comunhão, né? Então, é importante isso. Tá bom, pastor, obrigada, entendi. Moraes. Fala aí, Moraes. Liguei o microfone. Boa noite, graça e paz a todos. Tá ouvindo? Ouvindo. Ok. Pastor, então, esse pequeno grupo, ele precisa ter um número de pessoas, né? Normalmente. Como o senhor citou aí, né? Então, começa com 4. A ideal é que um mês depois tenha 8 pessoas, né? E que ele possa se manter ali acima de 12, quando chegar 15 pessoas, mais ou menos, dependendo da maturidade do grupo, se faz a multiplicação. Um pequeno grupo com menos de 5 pessoas, ele corre o risco de acabar, né? Então, precisa-se ter uma média de 7, 8 pessoas para que a gente possa entender que ele está consolidado e almejar chegar aos 15, né? E quando chegar aos 15, ter a maturidade suficiente para que possa se multiplicar. Isso. 4 a 5 pessoas crentes, né? E o restante que sejam convidados, não é isso?
A ideia principal é de convidar pessoas que não são crentes ou que estão afastadas, alguma coisa. A ênfase do pequeno grupo multiplicador seria isso, não encher de crente. Ok. Obrigado, pastor. Uhum. Fala, Glauciana. Graças e paz a todos. Pastor, e aí, no caso, quando vai acontecendo, né, essas conversões nos grupos, né? Certo. Aí é levado esse líder desse grupo, né, que está com esse pequeno grupo, leva até o Senhor e passa todo, né, esse momento, é assim? Isso, então, a ideia é essa, mas aí, quando a pessoa é levada ao batismo, ela também já está mais ou menos integrada na igreja, né? Então, aí a gente faz essa avaliação. Aí, por exemplo, esse líder do pequeno grupo, ele já sabe o nível de maturidade dessa pessoa, né? E aí, então, eu acredito no relatório dela, né? E aí, essa pessoa, mediante o relatório, né? Se ela não tiver maturidade suficiente, eu posso levá-la para a classe de integração da igreja, né? Ou, se não, se essa pessoa tiver um nível de maturidade, conhecimento, né, do que é uma igreja congregacional, essa coisa toda também, aí a gente batiza, leva para reuniões oficiais, por Assembleia de Membros, e é aprovado, Certo. ela vai ser batizada. Pastor, e também assim, em relação ao que o irmão perguntou anterior. Então, 15 pessoas, desse 15 é multiplicado. Então, sempre vai ficar sendo assim. Aí, esses 15, digamos assim, um exemplo, né? Eu moro. A metade Certo, fica naquele pequeno grupo ali antigo, e a outra metade vai para um novo. O líder. Aí, quem dá essa direção? É o líder dessa direção, mas aí por isso que ele tem um co-líder. Aí o co-líder fica naquele grupo ali, naquela casa ali, porque o grupo já está consolidado, e o co-líder também já está ambientado ali naquele ambiente, se sente mais seguro, e o líder vai com esse novo grupo para um outro espaço, né, para que possa começar o processo todo novamente. Ele vai criar lá um co-líder, um líder em treinamento e um anfitrião, né? Já tem mais umas 3 pessoas ali que estão juntas, e eles começam, aí já começa já um pouquinho diferente, já começa já com umas 7 pessoas mais ou menos. Aí tem mais facilidade, então, de alcançar o número da multiplicação de uma forma mais rápida. Tem alguns pequenos grupos que conseguem multiplicar mais de uma vez no ano, né? Depende muito do trabalho intencional do líder. Certo. Então, é isso que eu também queria ver, né? Geralmente, um grupo desse, da sua igreja, passa a chegar a esses 15, passa quanto tempo? Então, uns 6 meses ou menos? Não, então, a ideia que a gente dá para multiplicação é de 1 ano, né? Mas pode acontecer antes. Certo. E, pastor, mas só a última pergunta. Não, sem problema. Então, a sua igreja que tem esse formato, né, de PG, né, que não, a minha não é o caso da minha. Então, vocês vai ter esses pequenos grupos durante a semana, semanalmente, e vocês se reúnem no domingo, tá? E no domingo a igreja toda junto, só no domingo, todos? Não, então, os grupos? Aqui na igreja nós temos uma reunião terça-feira. Nós temos uma reunião terça-feira, né? E então, estamos tendo ainda também um treinamento na quinta-feira, né? Um treinamento, mas não é uma reunião para a igreja toda, não. Na terça-feira é para a igreja toda, né? Certo. Eu justamente queria ver esse formato de igreja, ou assim, como é que era. Então, junta-se um dia toda a igreja, digamos assim, porque eu vou dizer mais ou menos como a minha, né? Tem na terça, culto de oração, quinta, culto de estudo, né, da palavra. Isso. À noite, no domingo, né, o dia todo, é BD e consagração, né, no culto de... Então, então, quando a igreja assim, seria um dia, né, para toda a igreja, aqui a gente e o domingo. A gente tem escola dominical de manhã e o culto à noite. Tem Isso, a gente também é assim. Tem algumas igrejas... Então, a gente não tem o culto de estudo bíblico na quinta-feira, por exemplo, né? Na quinta-feira. Nós temos o treinamento com o pessoal do discipulado, né?
tem algumas igrejas também de que eles colocam a escola bíblica para tarde, e de manhã eles não têm programação, né? E tem algumas igrejas que eles suprimem a escola dominical, mas não é o caso nosso, não, que a gente entende que a escola dominical é importante. Ah, certo, pastor, então. Obrigada. Ok. Fala, Rafael. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Eu falo aqui de Vila Velha, né, no Espírito Santo, e aqui a gente enfrenta muito problema de distanciamento, né, de uma igreja para outra. Aqui nós somos poucos, né, na 29ª. Certo. Em Vila Velha nós temos até 2 igrejas, mas a próxima igreja nossa é na Serra, que é 35 quilômetros, depois em Aracruz, que é quase 100 quilômetros, e por aí vai. A área de atuação da sua igreja, no caso aí, né? Qual que é o raio de vocês? Tem um limite, não tem? Porque a gente vê que vocês têm parece ter uma facilidade quanto a fazer essas células, né? A gente tem muita dificuldade dessas reuniões acontecerem semanalmente aqui, por conta do número baixo de pessoas, da própria de pessoas para serem líderes, co-líderes. Entendi. Mas a gente tem lutado firmemente aqui com o PG nosso aqui. Eu sou até líder de um PG, né? E a gente tem batalhado, tem surtido efeito, assim, mas a multiplicação tem sido pequena. Entendi. Então, Rafael, aqui a gente tem um número de pessoas que dá para fazer essa questão do treinamento, né? Por exemplo, nesse tempo agora a gente tem umas 80 pessoas, mais ou menos, de uma forma direta sendo treinadas, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo, né? Tem 30 na questão de núcleos e mais uns 50, né, na questão do discipulado aqui na quinta-feira. O que eu digo para você? Treina o máximo que você puder de pessoas, dando essa consciência da evangelização discipuladora, do cumprimento da grande comissão, né, da importância que tem da questão da multiplicação. E aí você vai ter, então, certamente um grupo preparado, né, para que você possa multiplicar com mais facilidade. Se você tiver um grupo consciente da necessidade da evangelização discipuladora, então essas pessoas vão ter facilidade de comprar a visão, de compartilhar o evangelho com... Rutinha está aqui. Opa, tá bom, Rutinha. Estou ouvindo, acho que desde o início, pastor. A paz a todos. Rapaz, a Rutinha é anfitriã, né? A Rutinha tem uma cara... Vou até pedir licença aqui o Rafael, só para explicar um pouquinho a situação da Rutinha. A Rutinha é do pequeno grupo da Catilene. Ela tem uma característica bastante, assim, interessante. Ela é deficiente visual e ela tem 2 irmãos que também são deficientes visuais também, né? Mas ela ama o pequeno grupo, né? O irmão dela aceitou a Jesus no pequeno grupo já faz uns anos já, e é muito animado também com o pequeno grupo, né? E ela é anfitriã, né? E faz isso com bastante dedicação, né? Então, e a gente percebe, então, de que limites físicos não necessariamente nos impedem, então, de sermos contagiados por uma visão, e a Rutinha é uma prova disso, né? Que tem sido uma bênção aqui para a gente e até nos incentiva, então, a vencer os nossos limites, porque ela, completamente deficiente visual, como os irmãos também, ela cuida dos irmãos, né? E ela faz o papel de anfitriã. São idosos, né, pastor? São bem idosos. Então, aí a gente entende de que todo mundo, Rafael, tem condição de ser treinado e contagiado. E depois que a pessoa está contagiada e treinada, então ela vai dar fruto e o fruto vai permanecer, né? Você falou que tem essa questão de distância, né? Mas treine as pessoas que você tem, passando essa consciência, e aí você vai vencer essa etapa. E isso vai trazer até crescimento numérico também para a sua igreja também, com certeza. Ok, obrigado, pastor. Pastor, eu tenho 2 falas, podem ser condensadas. Só comentar um pouco mais sobre essa característica que eu entendo que nós perdemos em relação
ao evangelismo relacional associado a isso que o senhor chamou de influência dominante. Isso. Então, a influência dominante está ligada diretamente ao relacionamento íntegro, né? O relacionamento íntegro é que você influencia e não é influenciado. Então, a gente tem uma luta aqui em Seropédica, que aqui tem a universidade rural, né? E aí, tem a universidade rural, o que acontece geralmente? Eu acho que isso é uma característica geral, de que muita gente tem medo até que seus filhos vão para lá, porque chega lá, eles se desviam e tal, e a gente, então, tem batido na tecla, então, da necessidade da influência dominante, que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? E que a Bíblia é cheia de exemplos, que Daniel, por exemplo, estava na Babilônia e não se contaminou, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá e não se contaminaram, né? Jesus desenvolveu relacionamento íntegro, ensinou os discípulos também, né? Então a gente precisa ser sal de boa qualidade, né? E enfatizar isso, né? Então, desde pequenininho, nós temos um lema aqui na igreja que nós não perderemos a próxima geração. Então, desde criança, a gente está colocando na cabeça deles lá de que eles precisam ter uma influência dominante. Junto a isso, de que se tem chamados específicos para pastor, para missionário, beleza, mas que todos nós somos chamados ao evangelismo e ao discipulado, né? A gente precisa ser despertado para isso. Se nós conseguirmos colocar essa verdade no coração das pessoas, então fica fácil para que a gente possa desenvolver essa questão. E vamos também dizer para eles de que agora, no século XXI, a evangelização mais eficaz é a relacional, né? Por quê? Porque antigamente, né, algumas pessoas até sentem saudade da questão dos ar livres, da questão da distribuição de folhetos, tudo isso funciona. Agora, não funciona tanto mais como no passado, né? E aí, então, para termos a influência dominante um relacionamento íntegro, a gente precisa ter, primeiro, uma conversão genuína. As coisas antigas passaram e tudo fez novo, e ter uma consciência de missão, né? Uma consciência de ser missional. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? A igreja aqui, nossa aqui, graças a Deus, e isso vem de vários anos, né? Não é por causa da minha influência necessariamente, é uma igreja missionária, né? Que o Conselho Missionário aí de Moás, né? Então tem um trabalho missionário aqui na igreja admirável, né? Mas a gente tem batido na tecla que, além de uma igreja missionária, a gente precisa ser uma igreja missional, né? Para que não possamos estar terceirizando, porque dá oferta para missões, porque faz conferência missionária, porque mantém alguns missionários, e aí estamos transferindo, às vezes, essa questão para que as outras pessoas façam também a parte do evangelismo. Quem ilumina longe também tem que iluminar perto, né? E aí, então, no conjunto disso aí que está a questão da influência dominante, relacionamento íntegro e uma mentalidade missional, né? E a gente tem batido na tecla aqui para que possa desenvolver isso, e graças a Deus a gente está colhendo os frutos disso aqui, para a glória de Deus. Ah, ótimo, então. Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta, colocação. Karim colocou como chat, pastor, em relação àquele livro lá do Bonhoeffer. Do Bonhoeffer, isso aí. Boa, boa, boa. Então, é um bom livro, né? O Bonhoeffer nos ensina um negócio interessante demais, né? Porque ele morava lá na Alemanha e tal, né? E a igreja tinha um pouco de dificuldade de ir nas áreas mais pobres da Alemanha. E ele, então, entende o princípio da encarnação, né, de Jesus, que deixou o céu vir para a terra, e ele, então, vai morar, né, ali, no meio dos pobres ali, e aí ele fala de que antes, quando ele tinha apenas iniciativa de ir lá esporadicamente, as pessoas não davam muito ouvido para ele, não. Depois que ele resolveu morar lá,
então ele começou a ganhar a confiança das pessoas, e aí começa a desenvolver o relacionamento que nós estamos falando aqui da evangelização relacional, né, da evangelização discipuladora. Mas é um livro que fala de discipulado, né? Então é um livro que complementa a questão da visão. Mas para que você possa ter uma visão mais ampla, aí até essa questão da visão celular, então é bom que você leia livros, Manual de Célula, da editora Videira, esse livro Células Excelentes, né? E esses livros, então, né, tem também os livros aí do DNA, enfim, tem vários livros hoje que falam a respeito disso, né? E a gente, então, se aprofundar nessa visão, partindo também desses livros, né? E isso vai fazer, então, com que a gente possa avançar, né? Eu passei para eles aqui um livro para que eles possam fazer o resumo, me entregue agora em outubro, né? E eu vou passar para vocês aqui também o livro, o nome do livro também, que eles aqui vão estar lendo. Grupos que Prosperam. 8 descobertas surpreendentes sobre grupos pequenos que transformam vidas. É do Joel Chomsky, né? E aí, por exemplo, para você ter uma ideia, físico, ele é em torno de R$ 44, né? Na Amazon, lá no Kindle, lá, no Kindle não, no Kindle, R$ 24 no e-book, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Depois eu posso passar novamente para o MP, né, alguns livros, né, e ele pode repassar para vocês. E também tem muita gente aí que tem o meu WhatsApp, né, pode pegar também como IP aí, e a gente vai conversando aí, né? Eu vou compartilhando a experiência aqui, vocês vão compartilhando a de vocês, e a gente vai crescendo. Eu acho que a igreja congregacional precisa, né, de uma forma geral, de restaurar essa asa aí do evangelismo relacional, né, para a gente voar com as duas asas aí. Estamos voando com a asa só. Verdade. Tá bom, pastor. Muito obrigado aí mais uma vez. Não sei se ele voltou. A gente está resolvendo os B.O.s aí. Mas eu queria, antes de encerrar, a gente tirar sempre um print aí de uma foto, né, revelada no filme aí, para registro nosso. Então, pessoal, espero que chegou, né, na nossa última noite. Graças a Deus conseguimos gravar as 2 noites anteriores e com fé em Deus, a de hoje também ficou registrada aí para a gente ficar ouvindo, reouvindo, anotando. Acredito que vai ser uma coisa boa. Anne, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Você que é a dona da casa. Você é anfitriã hoje. Voltei, mas estava aqui com a câmera desligada, mas ouvindo aqui tudo que o pastor Samuel estava falando e as dúvidas do pessoal. E muito bom, acho que mais é agradecer aí o pastor por ter topado, né, compartilhar com a gente um conteúdo tão rico. Eu estava aqui nos bastidores falando para a MP, tentando anotar algumas coisas, dizendo, poxa, que massa, muito, achando tudo muito, muito legal, assim, muito rico, de fato. E como a gente precisa, né, aplicar esses conhecimentos e esse conceito nas nossas igrejas, para que a gente, de fato, cresça em quantidade e qualidade, né? Achei muito bom. Fala, Moaz, meu conterrâneo aqui. Boa noite, desculpa te interromper, Anny. Um prazer falar com você, uma conterrânea, né? Eu queria pedir, se for possível, e eu acredito que já está para encerrar, né? Que o pastor Samuel se pudesse encerrar falando sobre o que é sonhar com o pequeno grupo multiplicador. Nós fizemos um resumo sobre isso, né, no primeiro livro, né? E falar sobre o sonho, como nós devemos sonhar com esse pequeno grupo, né? Eu passo a palavra para a Anne aí e fique à vontade aí para passar para o pastor.
Não, muito, muito bom tua fala, mais. E aí, pastor, responde essa... Não, então, nesse livro, 8 Hábitos, né, de um Líder Eficaz de Células, ele vai dizer que o primeiro hábito, né, de um líder é ele sonhar de que a realidade pode ser transformada, que seus parentes e amigos podem ser alcançados, né, que Deus tem poder para fazer isso. Então, ele vai dizer de que o primeiro hábito saudável para uma pessoa ser bem-sucedida nessa questão da liderança de pequenos grupos é ter um sonho, né? Ser uma profecia, entender, então, de que, até de visualizar espiritualmente, né? De que aquilo vai dar certo, de que Deus vai dar as condições. Aí, depois disso, tem também a questão da oração, né? Do contato, do preparo. Então, vocês lendo o livro lá, 8 Hábitos lá, e eu passei até, quando dei aula de discipulado no seminário, né, recentemente, o MP também teve a oportunidade de ser aluno lá, então nós passamos esse livro também para que eles fizessem um resumo. Então, eu altamente recomendo, né, 8 Hábitos de um Líder de Pequeno Grupo Eficaz, e aí vai ter o sonho lá, como o Moaz está falando. O Moaz está sonhando aí, né? Então, a gente está compartilhando com vocês e ressaltando que o livro é muito interessante. Se vocês puderem ler, vocês vão ser bastante edificados. É verdade. E aí, só complementando a sua fala, pastor, a Comec, inclusive, o MP, na verdade, recebeu a indicação pelo senhor desse livro, e a gente leu e criou um processo aqui de mentoria da própria Comec, em que a gente, mês a mês, a gente tem um encontro com o pessoal, e aí cada mês a gente comenta um pouco ali sobre um capítulo desse livro. Ah, que legal. Tem sido bênção. E aí, até um testemunho pessoal, né, a minha FEMEC, a Koinonia, através da Comec, conheceu o livro, e a gente fez algo semelhante aqui na nossa FEMEC, só que ao invés de a gente fazer os encontros de forma mensal, a gente fez 8 semanas seguidas, apresentando cada semana o capítulo do livro. Então, foi uma experiência muito bacana que a gente teve aqui na federação e que ajudou bastante as nossas humildes, né, a terem esse crescimento. Tem sido bastante interessante. Que legal, muito bom. Mas aí, MP, temos mais algum ponto para hoje? Senão vamos tirar a nossa foto. Só isso mesmo. O pastor Samuel é o pai lá dos 8 hábitos para a gente. Que legal, bacana. Eu fiz a leitura, como ele passou um trabalho, e eu confesso, quando eu acho que coloquei isso no trabalho também. Quando eu vi a capa do livro, eu falei assim, não é possível, isso aí não vai dar certo, não. Aí você, não. Parece aqueles cursos do zero ao Pro em 3 dias. Isso aí não vai dar certo, não. Que coisa. Aí fui fazer. Assim, foi assim, transformador a leitura do livro, o que é uma coisa que a gente tem falado sempre na mentoria, é que ele não... Se ele pega uma pessoa que não é cristã, ela vai para o pragmatismo. Mas ele pega um cristão, ele lapida mesmo, ele vai direcionando, vai fazendo você ajustando a sua intenção, que muitas vezes é perdida por tarefas, por atividades, e a gente vai ali se educando a ter uma rotina, né, que seja assim, missional, como o pastor falou. Então, aí, nossa gratidão, pastor. E aproveitando, minha última fala é que ano passado, o pastor ia estar com a gente também no workshop de discipulado, mas ele viajou para o Macapá. Foi mesmo, para o Macapá. Os irmãos aí que sentiram a falta dele esse ano, aí, graças a Deus, possibilitou ele estar com a gente aqui. Entendi. Eu não sei se a Catilene levantou a mão para falar, eu não sei. Levantou, Catilene? Não, pastor, só aplaudir aí o comentário. Tá bom, valeu. Tá bom. Para mim também foi um prazer, né? Me coloco à disposição, né? Eu tenho sido muito abençoado também com o grupo aqui da igreja que está aceitando o treinamento, tem vivido isso. Então, isso tem me alegrado muito, né? De poder pastoreá-los com essa disposição, e também tenho aprendido também, né, de que
para que eu possa ser bem-sucedido ministerialmente, eu preciso de uma equipe, né? E eu quero aqui também honrar a equipe que Deus tem me dado aqui, que tem sido uma bênção, e eles têm acompanhado, né, as questões que têm sido colocadas para eles com muita dedicação e buscando excelência. Alegra muito o meu coração de pastor. Então, estou também aqui honrando a membresia aqui da igreja que tem fechado comigo nessa visão. É isso aí, MP. Amém. MP, a gente primeiro tira a foto, como é o esquema aqui? Fica à vontade aí, você que manda. Eu que manda. Após vamos orar, e aí, após a oração, a gente já tira a foto, pessoal. Aí Eu vou tem pedir para Aí tem que, né, Kelly? O pessoal tem que abrir a câmera, né, um pouquinho, né? exatamente, exatamente. Já vão abrindo a câmera aí, pessoal. Já ajentem seus cabelos e tudo certo. E eu vou pedir para MP orar, já que ele tá dizendo hoje eu sou anfitriã e eu que direciono, eu vou pedir para ele orar, porque só assim, né, a gente mantém ele no radar aqui. E aí depois da oração dele, a gente já tira a nossa foto. Beleza, gente? É o tempo de quem tá correndo para ligar a câmera aí já. Volta para cá. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma noite que o Senhor, através da vida do pastor Samuel, ministrou aos nossos corações, trouxe ensinamentos, exortações. Que seja, Senhor Deus, um tempo de despertar, darmos mais atenção, prioridade, Senhor, aquilo que foi a sua missão aqui na Terra, por meio do qual, Senhor Deus, nós fomos resgatados. E hoje, Senhor Deus, estamos vivendo a alegria da comunhão, a alegria da fé, mas muitas vezes, Senhor Deus, de forma acomodada. Não permita, Senhor Deus, que seja a realidade da minha pessoa, da vida dos meus irmãos e da vida daqueles, Senhor Deus, que estão à volta deles. Que estejamos, Senhor Deus, aproveitando tudo que foi falado no noite de hoje, no anterior, na primeira também, na terça. Tudo, Senhor Deus, seja utilizado para a glória e louvor do teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos irmãos que se dispuseram, que eles estarão acompanhando posteriormente, também pela gravação, que haja, Senhor Deus, um momento, Senhor Deus, especial, dedicado, força e ânimo para as lutas e dificuldades que envolvem o processo, Senhor Deus, de evangelismo, porque nós sabemos que o nosso inimigo não está satisfeito com isso. Mas nós cremos em Ti. Cremos que o Senhor é a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação. Em Cristo Jesus. Amém. 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 MPC, todo mundo ligando as câmeras aí. MPC consegue tirar o print ou você quer que eu tire? Eu tiro daqui. Tire. Se tirar da tá ótimo. 3, 2, 1. Pronto, deu certo. Amém. Valeu, gente. A gente Valeu, vai no gente. grupo, colocar o material lá depois. Valeu. Será que sair dessa foto, pastor? Saiu dessa foto. Boa noite a todos. Lutinha. Foi Tá bênção legal. estar com vocês. Cadê o João, né? Valeu, Tchau, gente. boa noite, graças e paz. A paz, meus Beijo, irmãos. Deus Anne. abençoe cada um. Ou de Macapá aí, ó. Boa noite a todos. Ou de Prazer. Macapá aí. Ai, Macapá se faz presente. Paz. A paz, hein, gente? Deus Valeu, abençoe a gente. todos. Deus abençoe. Abençoe. Amém.